Viver em outro mundo. Capítulo 71. Indiferença e paixão. Eles avançaram. Desta vez, quando encontraram aldeias, ainda havia pessoas, o que deixou Zhao aliviado. Mas vendo os aldeões, Zhao teve sentimentos contraditórios. Para ser honesto, os magos negros do sexto nível, embora muito fortes, não eram nada aos olhos daqueles com força real, como contra Merin ou Gren. Aos olhos de Merin, aqueles plebeus comuns eram como formigas, e ela era um deus que tinha liberdade para matá-los. Zhao sabia que, se não fosse pela existência do espaço, ele não seria diferente daqueles plebeus aos olhos dos fortes. Ele era como uma formiga. Ele queria se tornar forte, mas infelizmente bebeu a água do nada, então não pôde aprender magia ou artes marciais. A única coisa em que podia confiar era o espaço. Mas Zhao entendeu que viver uma vida fácil não era fácil. Só porque você tenta evitar problemas, não significa que eles não virão até você. Se você quer ter uma vida estável, precisa garantir que tem o poder de mantê-la estável. Força. Esta foi a primeira vez desde que ele nasceu que Zhao sentiu um desejo tão forte de poder. Infelizmente, ele não tinha como aumentar sua própria força. O espaço era incrível, mas faltou poder ofensivo. Embora ele fosse capaz de controlar alguns mortos-vivos para usar para seus próprios propósitos, ele não podia entrar no pantano de caniça para coletar os mortos-vivos. Isso não era diferente de cortejar a morte. Zhao ainda se lembrava claramente daquele dia em que estava nas paredes do castelo, chocado com o número esmagador de bestas espirituais mortas-vivas que saíram do pântano. Se você não tem o poder de se proteger, como pode viver em paz? Só há uma resposta. Procure um lugar para se esconder onde as pessoas não possam encontrá-lo. O deserto negro foi uma boa escolha. Por causa do chão, era um lugar que ninguém prestava atenção. Mas havia um problema que deixou Calambuda em uma confusão. Outros podem não prestar atenção a eles, mas aqueles antigos nobres definitivamente prestariam. Se eles quisessem que as pessoas não prestassem atenção neles, teriam que pensar em uma maneira, caso contrário dificultariam a vida de Zhao e do clã Buda. Mas a única maneira em que Zhao conseguia pensar era melhorar o nível de sua fazenda espacial um pouco mais rápido. Desde que o nível de seu espaço ultrapasse 10, ele poderá abrir um rancho. Uma vez que ele reunisse uma variedade de plantas em sua fazenda, ele poderia aumentar o nível de seu espaço e abrir um rancho, então não demoraria muito para que ele pudesse colocar animais do continente Arca no espaço. Se for assim, uma vez que ele controle algumas bestas espirituais, isso aumentará seu poder. Na verdade, de volta ao deserto negro, Zhao tentou reunir bestas espirituais dentro de seu espaço, mas sem sucesso. Ficou claro que o espaço não poderia armazenar bestas espirituais por enquanto. Ele teria que esperar até depois de abrir o rancho. Níveis. Se você jogar o jogo com um nível baixo, você será intimidado em todos os lugares. Apenas espere até que eu consiga um nível alto o suficiente. Enquanto pensava nessas coisas, seu morto-vivo estava se movendo em direção à cidade. Ao longo do caminho, eles passaram por cidades, mas Zhao não entrou nessas cidades porque eles só precisavam de um local isolado fora dela. Depois se esconderam no espaço durante a noite. No entanto, recentemente Zhao deixou Gren entrar nessas cidades para entender melhor o que eles sabiam. O grupo de mercenários imortais era uma coisa tão grande que era impossível as pessoas não terem ouvido falar dele. O resultado foi contrário às expectativas de Zhao. Ele pensou que seria um assunto muito sério, afinal, muitos aldeões morreram. Mas ele não achava que esse tipo de notícia se tornaria tão comum. Quando o Ducado de Purcell ouviu falar do que o grupo de mercenários imortais fez, eles simplesmente tomaram a terra em que as aldeias estavam e enviaram escravos para lavrá-la. Ouvindo as palavras de Gren, Zhao sentiu-se um pouco fraco. Pela primeira vez ele entendeu quanto poder a nobreza no continente tinha. A vida e a morte desses plebeus nem chegavam aos olhos desses nobres. Talvez eles até quisessem aqueles plebeus mortos em algum momento, para que pudessem aumentar sua área de terra. Zhao deu um sorriso impotente.
Ele ainda não havia se adaptado totalmente aos pensamentos e ideias deste mundo. Talvez aos olhos daqueles nobres, plebeus e escravos não fossem pessoas, mas aos olhos de Izal, até um escravo era uma pessoa. No entanto, embora a maneira como o clã Purcell lidou com os plebeus que foram mortos pelo grupo mercenário morto-vivo fosse muito fria, a maneira como eles lidaram com o ataque à caravana de Marquei foi com paixão. Quando souberam que membros do clã Marquei foram atacados, o próprio Grão-Duque veio pessoalmente dar suas condolências. Além disso, havia outra coisa que Izal tinha ouvido. A identidade de Izal como um mago negro avançado havia emergido e agora estava se espalhando por toda parte. Tal pessoa era muito perigosa, então o clã Purcell estava prestando atenção em Izal. Claro, esses eram apenas rumores que Green tinha ouvido de mercadores e mercenários, mas não há fumaça sem fogo, então pode ser verdade. Foi exatamente como eles esperavam. Quando um mago negro avançado aparece de repente no Ducado de Purcell, é claro que o clã Purcell prestaria atenção neles. Este era o resultado que Zal queria ver. Quando o clã Purcell os percebe, pode causar muitos problemas, mas em geral, isso foi uma coisa boa. Se eles concentrassem suas atenções na identidade de Zal como um mago negro, isso tornaria sua identidade de Adão mais segura. Esses dias, Zal descobriu que havia mercenários e aventureiros sempre ao seu redor. Ele estava ciente de que eles estavam lá para vigilância. Eles não se mostravam muito na estrada, mas à noite, eles os monitoravam quando Zal entrava no espaço, deixando seus mortos-vivos do lado de fora. Zal não sabia que as pessoas que os monitoravam estavam morrendo de inveja. No continente, embora houvesse muitos magos negros, os necromantes que podiam invocar mortos-vivos eram raros. Mesmo que eles pudessem convocar mortos-vivos, seriam apenas esqueletos ou zumbis, o nível mais baixo de mortos-vivos. E isso não mencionava o fato de que eles certamente não podiam montar um esqueleto. O melhor que podiam fazer era que alguns esqueletos os carregassem em um palanquim. Embora um necromante pudesse convocar o nível mais baixo de mortos-vivos, isso era obviamente completamente diferente dos mortos-vivos esqueléticos que Zal convocou. A cor verde escura, as esporas ósseas horríveis e sua velocidade de viagem mostraram seu poder a ponto de as pessoas que estavam monitorando Zal sentirem medo. Eles realmente queriam saber que besta espiritual Zal teve que matar para fazer esse morto-vivo. Os necromantes geralmente podem ser divididos em dois tipos. Um deles poderia invocar diretamente um morto-vivo da superfície ectópica. Mas esse tipo de convocação é por acaso, o que significa que, se você quiser convocar um esqueleto, de repente poderá obter um zumbi. Você não sabe o que vai conseguir nesse nível. Por exemplo, se você quiser convocar um esqueleto para lutar, basta chamar um busto esquelético cinza. Esse tipo de coisa, sem falar que não tinha pés, não dava nem para lutar. É do nível mais baixo, assim como as ervas daninhas. Nenhum poder de ataque e nenhum valor para sua existência além de nutrientes para outros mortos-vivos. No entanto, convocar mortos-vivos é o que é mais comumente usado pelos necromantes. Isso porque esse tipo de magia é menos exigente. Mesmo um necromante de nível baixo pode usá-lo muitas vezes. Claro, quanto maior o nível do mago, mais forte a magia, e assim eles seriam capazes de invocar criaturas das trevas de um nível mais alto também. Notas do tradutor: na verdade, é traduzido como Dark Summoner, mas mudei para Necromancer. Notas do tradutor número 2. Superfície ectópica é provavelmente algum tipo de outra dimensão de onde você pode convocar mortos-vivos. Não faço ideia do que significa ectópico. Quando eu procuro no Google, só consigo fotos científicas de vaginas. Viver em outro mundo. Capítulo 72. Paisagem. No entanto, esse método de convocar mortos-vivos tinha uma falha muito fatal: o tempo. Se você invocar os mortos-vivos da superfície ectópica, haveria um limite de tempo em que sua presença poderia permanecer no continente Arca. Esse limite de tempo dependia do nível do necromante e do nível da criatura das trevas que foi convocada. Teoricamente, com magia forte o suficiente,
Você seria capaz de invocar um morto-vivo de alto nível e mantê-lo no continente Ark por um longo tempo. Mas a maioria dos prazos eram curtos. Houve uma exceção. Se você invocar uma poderosa criatura das trevas, desde que esteja disposto a pagar alguma vitalidade, poderá manter essa criatura no continente Arca por um longo período de tempo. Mas geralmente, os necromantes não queriam usar esse método para convocar mortos-vivos de alto nível da superfície ectópica. Isso porque quanto maior o nível da criatura, mais vitalidade era necessária. Se você queria que ele ficasse no continente da Arca a longo prazo, então você estava apenas sendo imprudente. O outro método que os necromantes podiam usar era o mesmo que o grupo de mercenários imortais usava, criando seus próprios mortos-vivos. Contanto que o mago matasse a pessoa ou a besta espiritual, ele poderia transformá-la em um morto-vivo. No entanto, isso não era realmente adequado porque transformar qualquer coisa em um morto-vivo reduziria muito seu nível. Foi justamente por isso que aqueles que estavam monitorando Zal ficaram surpresos. Se aquele morto-vivo foi convocado da superfície ectópica, então já deveria ter voltado. Olhando para a capacidade de combate de Alien, eles só podiam julgar que tinha grande força. Então, se esse morto-vivo foi criado artificialmente, qual era o nível dele antes de ser morto? Eles estavam todos confusos. Um mago, em circunstâncias normais, só poderia produzir mortos-vivos de baixo nível. Se eles quisessem fazer mortos-vivos avançados, teriam que pagar o custo de sua vitalidade. Se aquele mago negro foi capaz de fazer um morto-vivo verde tão avançado, então por que ele ainda estava vivo? O continente Arca era grande, mas não havia muitos lugares que pudessem produzir mortos-vivos. Na verdade, havia apenas 2 lugares notoriamente ferozes em todo o continente que poderiam gerar seus próprios mortos-vivos: Carrion Swamp e Derp Magic. Esses lugares eram 2 das 5 áreas proibidas. No século passado, ninguém conseguiu sair vivo desses 2 lugares e, nos últimos 1000 anos, aqueles que conseguiram sobreviver morreram nos próximos 5 anos. Por esta razão, o Carrion Swamp e a Derp Magic ficaram fora dos limites. Nenhum aventureiro foi lá, porque ninguém queria morrer. Esta também foi a razão pela qual Zal descaradamente deixou seus mortos-vivos do lado de fora. Ele apareceu na fortaleza de Montenegro, e alguém poderia conectar isso com o pantano de Caniça. Então Zal seria conhecido como o Mago Negro louco o suficiente para entrar no pântano, o que não o vincularia à identidade de Adam. No dia seguinte, a velocidade de avanço de Zal não era muito rápida. Pode-se até dizer que ele era lento, mas Zal fez isso deliberadamente. Se eles quisessem cooperar com a empresa Marquet, certamente teriam que trabalhar com alguém em quem pudessem confiar, e a pessoa mais adequada era Laura. No entanto, ela ainda não havia voltado da fortaleza de Montenegro, então Zal chegaria à cidade de casa antes dela. Mas não foi grande coisa. Eles não se preocuparam com isso e apenas avançaram lentamente. Enquanto eles se moviam lentamente, Grange havia ido em frente para a cidade de casa. Agora, a pessoa que estava montando na cabeça do morto-vivo enquanto usava a armadura de corpo inteiro de Gren era um dos escravos. Gren tinha ido à cidade de casa para comprar uma pequena propriedade e fazer alguns trabalhos preparatórios. Com todos os olhos focados em Zal, quando Gren fez essas coisas, não atraiu a atenção de ninguém. Claro, mesmo sem Gren, Zal não estava perdido, pois um mapa foi desenhado para ele, que incluía o terreno e outras estradas. Sua compreensão deste mundo era muito pequena, mas ele queria saber mais sobre os arredores de sua casa. No entanto, agora ele tinha que se concentrar em sua falta de segurança. Com Gren não aqui, Zal teve que ser mais cuidadoso. Ele temia que alguém ficasse tentado a atacá-los, já que agora eles só tinham Meirin para lutar, então sua força de luta foi reduzida quase pela metade. Mas, na verdade, Zal estava pensando demais. Com sua identidade como um mago negro que ninguém ousava duvidar, ninguém sequer tentaria provocá-lo, especialmente quando vissem aquele morto-vivo.
Só se pode dizer que Zhao subestimou a dissuasão que os magos negros têm contra mercenários e aventureiros comuns. Eles preferem ofender um guerreiro poderoso do que um mago negro. Se você ofendesse um guerreiro, ele simplesmente o mataria. Mas se você ofendesse um mago negro, provavelmente seria torturado até a morte, então se tornaria um morto-vivo que lutaria por eles para sempre. Aventureiros e mercenários não tinham medo da morte, mas preferiam ter seus corpos comidos por bestas espirituais do que se tornar um morto-vivo. Por esta razão, eles não queriam arriscar ofender um mago negro, especialmente um que pudesse invocar algo com tanta força. Embora Zhao não estivesse se movendo muito rápido, ele ainda atraiu a atenção de todo o ducado de Purcell. Se eles encontraram uma caravana na estrada ou um pedestre comum, eles atraíram muita atenção, mesmo que por nenhum outro motivo além dos rumores sobre sua luta com o grupo mercenário imortal. O grupo mercenário imortal era muito famoso, a ponto de ninguém se atrever a ofender sua existência. E agora eles ouviram que Zhao foi para a batalha contra o grupo mercenário imortal, mas não foram mortos por eles. Isso despertou a atenção de muita gente. Ninguém pensou que Zhao havia realmente capturado todo o grupo. Na opinião deles, era impossível que o grupo mercenário imortal fosse derrotado. Eles saíram ilesos muitas vezes de muitas batalhas. Mesmo quando eles lutaram contra o clã Shinya, e foram quase destruídos, eles ainda saíram dele com quase nenhuma perda de poder. Então, mesmo que Zhao fosse forte em combate, ninguém acreditava que ele pudesse alcançar a força do grupo mercenário morto-vivo. Agora todos estavam prestando atenção em Zhao para ver quando o grupo mercenário imortal retaliaria. Mas todos ficaram significativamente decepcionados. Zhao estava apenas seguindo seu caminho pacificamente, com o grupo mercenário imortal aparentemente ausente. Zhao não enfrentou nenhum problema, o que era tão diferente do estilo do grupo mercenário imortal. Então, sob os olhos de todos no Principado de Purcell, Zhao estava indo para a cidade de Casa Sem Pressa, quase se tornando parte da paisagem. Eles estavam todos confusos. Mas para alcançar seus objetivos, Zhao teve que manter todos os olhos nele, e que ninguém prestasse atenção ao clã Buda. Além disso, ele não queria que ninguém prestasse atenção ao fato de que fora da cidade de Casa, em um pequeno solar em uma pequena montanha, 100 moedas de ouro estavam sendo trocadas. Esta pequena mansão foi originalmente construída por um empresário, em uma colina remota nas montanhas fora da cidade de Casa. Era uma colina estéril, incapaz de cultivar qualquer coisa. A única coisa louvável foi que a propriedade foi construída em torno de um spa. Obviamente, o empresário queria construir esta pequena propriedade como uma fonte termal onde você pudesse tirar férias. Mas, infelizmente, mais tarde ele faliu. Como a propriedade era muito remota, ninguém estava disposto a comprá-la. Quando Green descobriu isso, ele imediatamente colocou 100 moedas de ouro para comprá-lo. Viver em outro mundo. Capítulo 73. Fora da casa-cidade. A razão pela qual Green escolheu esta pequena montanha foi porque, em primeiro lugar, era mais barato aqui. Foram apenas 100 moedas de ouro para comprar a mansão e a colina em que estava. Em segundo lugar, era perto da cidade de Casa. Mesmo com uma carruagem comum, levaria apenas 2 dias para chegar à cidade. Uma viagem de ida e volta de 4 dias para entregar os rabanetes e voltar era perfeitamente viável. E terceiro, era muito remoto. Em circunstâncias normais, ninguém os notaria. Nas colinas próximas à cidade de Casa, quase todas as propriedades possuíam algum tipo de casa senhorial ou aristocrática que funcionava como estância de férias. Foi uma das várias fontes de renda para essas propriedades. Comprar uma propriedade por esse motivo era muito normal, então ninguém prestava atenção nelas. Depois que Green comprou a mansão, ele foi imediatamente à cidade de Casa para tentar obter informações. Ele queria saber que tipo de atitude seu clã tinha em relação ao súbito aparecimento do Mago Negro. Mais importante, ele queria descobrir os preços na cidade. Agora o dinheiro deles estava acabando, deixando-os com menos de 50 moedas de ouro.
E se quisessem vender seus rabanetes, teriam que esperar até que Laura voltasse. 50 moedas de ouro, embora fosse muito para plebeus comuns, para eles era pouco. Tudo custa muito em uma cidade grande como casa. Ele temia que 50 moedas de ouro não o sustentassem por muito tempo. Zhao estava se movendo lentamente na estrada. O que deveria ter levado 7 dias, levou 10 dias inteiros para chegar à cidade de casa. Quando finalmente conseguiu, não foi direto para a cidade de casa, e decidiu passar a noite fora dela. Isso porque já estava escuro quando eles chegaram lá. Outros acreditavam que Zhao estava ficando fora da cidade porque estava escuro, mas na verdade ele estava esperando que Gren voltasse e lhe dissesse o que havia combinado e qual era a situação na cidade de casa. À meia-noite, Gren mergulhou nos mortos-vivos, seguido por um buraco que se abriu, permitindo que Gren entrasse no espaço. Pessoas de fora simplesmente não notaram isso. O espaço não pertencia à sua categoria de magia. Sem sentir nenhuma flutuação mágica, os que estavam monitorando Zhao não descobriram nada. Assim que Gren veio vê-los, Zhao imediatamente o cumprimentou e perguntou: Vovô Gren, como está? Verde sorriu. Fique tranquilo, mestre. Os arranjos foram feitos. Comprei uma pequena propriedade fora da cidade. Podemos ficar lá até que Laura volte, então podemos fazer um acordo com ela. Zhao ficou aliviado. Isso é bom. Assim que nos instalarmos na propriedade, também quero dar uma olhada na cidade de casa. Sim, devemos ir ver a cidade de casa. Verde assentiu. Esses dias, descobri que o clã Purcell parecia muito ligado ao nosso clã. Mas agora que o Mago Negro surgiu, eles agora estão direcionando sua atenção para nós, então devemos fazer uma aparição. Gren parecia estar fazendo uma contradição, mas Meirin e todos os outros entenderam o que ele queria dizer. Eles não estavam com medo de que as pessoas verificassem a identidade do Mago Negro que apareceu de repente. Eles estavam com medo daqueles que descobririam sua identidade como o clã Buda. Então Gren queria que Zhao, o Mago Negro, aparecesse na frente dessas pessoas para chamar sua atenção. Zhao assentiu. Bom, eu quero ver como eles me tratam. Mas há uma coisa que me preocupa: o homem por trás de Bêbado e os outros magos negros mortos-vivos. Faz 10 dias desde que eu coloquei Bêbado e o resto dentro do meu espaço, então faz tanto tempo que eles não fazem contato com essa organização. Você acha que essa organização vai duvidar da nossa identidade? Isso não é muito provável, disse Gren. Não precisamos ter medo deles. Em vez disso, pode ser melhor assim se eles vierem até nós. Contanto que eles venham, podemos encontrar algumas pistas sobre eles. Tanto melhor, disse Zhao. Amanhã, vamos para a fazenda onde vamos nos instalar, depois vamos para a cidade de casa. Gren assentiu, mas havia um olhar de dor em seu rosto. Mestre, mesmo se entrarmos na cidade de casa, ainda não podemos comprar nada. No momento só temos 50 moedas de ouro. Essa quantia de dinheiro realmente não é suficiente para usarmos. Eles realmente não podiam fazer nada com 50 moedas de ouro. Ele temia que eles não pudessem nem comprar a prensa de óleo mais comum, muito menos qualquer outra coisa. Felizmente, Gren já havia comprado muita comida e suprimentos antes, então dentro desse curto espaço de tempo, eles pelo menos não passariam fome. Zhao balançou a cabeça. Não temos que comprar nada, podemos apenas dar uma olhada pela cidade. Além disso, temos que avisar a essas pessoas que estamos chegando. Verde riu. Bem, quando chegarmos à cidade, quero ver como essas pessoas reagirão quando nos derem uma olhada. Zhao sorriu, mas não disse nada. Ele sabia que recentemente Gren se sentiu preso quando o clã Buda foi quase destruído. A fim de manter a vida de Adam, ele teve que se curvar a esses grandes nobres, o que estava claramente fora de sintonia com o caráter de Gren. Então ele ficou sobrecarregado pela pressão da vida cotidiana no deserto negro. Mas não era o mesmo agora. Embora tivessem outra identidade, agora que podiam sair para o mundo e agir, deu à luz um novo sentimento em Gren. Com seu status atual, eles não foram afetados se as pessoas os acolheram ou não.
Pelo menos nessa capacidade, eles agora podiam andar do lado de fora e não ter medo daqueles velhos nobres que estavam contra eles. Uma pessoa que nunca tinha visto a luz, mas um dia finalmente conseguiu ver a luz. Era inútil tentar descrever esse sentimento com palavras. Green, é claro, sabia que, embora sua verdadeira identidade fosse o clã Buda, ele também sabia que eles tinham que fazer uma apresentação. Afinal, para não ser suspeito, às vezes você tinha que agir de alto nível para fazer uma boa cobertura. Atuando em alto nível, Green estava naturalmente ansioso por isso. Mas Meirin estava franzindo a testa. Mestre, se agirmos muito alto, isso nos afetaria no futuro. Uma vez que vendêssemos os rabanetes e comprássemos algumas máquinas, voltaríamos para o deserto negro. Então, quando voltarmos, os olhos não desses caras estarem em nós. Verde sorriu levemente. Não se preocupe com essas coisas ainda. Quando chegarmos à fortaleza de Montenegro, podemos entrar na mata e nos esconder lá dentro do espaço por alguns dias. Então, mesmo que revirem todas aquelas montanhas, eles não nos encontrarão. O mestre poderia fazer com que Bêbado conduzisse os mortos-vivos ao deserto negro para causar problemas. Não acredito que aqueles que têm medo dos mortos-vivos serão capazes de encontrar nosso castelo. Isso garantirá que não haverá problemas. Meirin e Zhao acharam que esse caminho era bom. Agora Zhao tinha muitos mortos-vivos, mas eles não tinham muita inteligência. Afinal, não era como se Zhao pudesse falar com eles. Os mortos-vivos apenas ouviam seus comandos. Eles eram como robôs. O que quer que Zhao ordenasse que fizessem, eles fariam. Mas eles não podiam falar. Bêbados e os magos negros mortos-vivos eram diferentes. Não eram apenas mortos-vivos humanoides, eles também eram mortos-vivos avançados. Eles tinham quase a mesma inteligência de quando estavam vivos. Eles poderiam se comunicar facilmente com Zhao, para que ele pudesse levá-los a levar os mortos-vivos para o deserto negro, para que os forasteiros não pudessem entrar facilmente. As pessoas no continente podem não ter necessariamente medo do deserto negro, mas definitivamente tinham medo do pântano da carniça. E agora haverá muitas bestas espirituais mortas-vivas daquele pântano correndo por aí, então ninguém ousaria tocar o deserto negro. Claro, se alguém realmente queria ir ver o castelo, Zhao não se importava em deixar Bêbado e o resto dos magos negros mortos-vivos, cada um no 6º nível, cuidar deles. Sua força, junto com mais de 1000 mortos-vivos, era mais que suficiente. Viver em outro mundo. Capítulo 74. Peixe de fogo. Zhao estava de pé descalço enquanto olhava para todas as montanhas exuberantes. Seu coração não pôde deixar de explodir com um sorriso. Quando ouviu pela primeira vez que Green comprou uma pequena montanha, além de uma mansão, por apenas 100 moedas de ouro, achou estranho. Ficou muito barato, né? Mas quando chegou à montanha, entendeu por que era tão barato. Realmente, deveria ser mais barato. A pequena montanha não tinha outra especialidade além da pedra. Para onde quer que você olhasse, você podia ver pedras azuis com ervas daninhas crescendo entre as fendas. Esta não era uma grande propriedade. A montanha inteira dava a impressão de um cara que usava um chapéu tão pequeno que revelava metade do couro cabeludo, que tinha apenas alguns fios de cabelo. Parecia extremamente estranho. Green, que estava de pé ao lado de Zhao, naturalmente viu o rosto de Zhao e não pôde deixar de se sentir envergonhado. Ele já sabia que aquela montanha era horrível. Mas não tinha como comprar um terreno perto da cidade de casa com preço alto. Com o dinheiro que tinham, apenas esta montanha era adequada para eles. Green sabia que Zhao não estava satisfeito, então ele disse rapidamente: Mestre, esta montanha pode não parecer muito, mas tem uma pequena mansão com uma fonte termal. Zhao viu que Green estava com medo de que ele não gostasse da montanha e da mansão, então ele disse: Não é nada demais, mas ainda é um bom lugar. Verde assentiu. Para ser honesto, ele não pensou muito nisso quando comprou este lugar, além de ser barato e não muito longe da cidade de casa. Se Zhao pensasse que estava tudo bem, então ele não se preocuparia com isso. Meirin e Mei também estavam ao lado de Zhao e,
Embora não tenham mencionado isso, ambos ficaram insatisfeitos com a montanha quando a viram. Zhao não se importou e, em vez disso, voltou para a sala do corpo do morto-vivo. Então instruiu-o a subir a colina. Ele realmente queria ver o interior da propriedade. Havia uma estrada de pedra, com cerca de 5 metros de largura, que ia da base do morro até o topo. A estrada claramente não era pavimentada com blocos de pedra, mas com pedras naturais encontradas nesta pequena montanha. Ainda assim, quando Zhao olhou para a estrada, achou estranho. Em sua vida passada, embora nunca tivesse morado em uma montanha, ele era muito claro sobre o fato de que as estradas que levavam as carroças até a montanha eram geralmente estradas sinuosas. A chamada estrada sinuosa subiria a montanha em um ângulo gradual, circulando para cima. Embora isso tornasse a estrada mais longa, criava um declive que era propício para permitir que os veículos subissem a montanha. Mas a estrada em que Zhao estava ia direto para o topo da colina. Inevitavelmente, isso criou uma estrada íngreme. Se fosse em sua vida passada, isso atrapalharia as carruagens, tornando difícil para os cavalos puxarem qualquer coisa enquanto subiam. No entanto, Zhao não disse nada, porque também descobriu que havia vestígios de carruagens subindo essa estrada, indicando que essa rota havia sido usada. Ele também sabia que não poderia julgar o continente Arca com base no que aprendeu na Terra. Então ele não disse nada enquanto orientava seus mortos-vivos a subir a colina. Logo eles chegaram na frente da propriedade. Suas paredes de pedra azul de 3 metros de altura pareciam muito fortes, com um pouco de musgo crescendo aqui e ali, enquanto muita tinta havia lascado suas altas portas de madeira. Parecia que fazia muito tempo desde que alguém cuidava do lugar. Zhao e todos os outros saíram dos mortos-vivos e foram até a porta de madeira. A porta tinha 2 metros de altura e quase 5 metros de largura, com a pintura caindo, revelando a cor original da madeira. Gren deu um passo à frente e forçou a abertura das portas, emitindo um som estridente. Quando a porta se abriu, os olhos de Zhao brilharam. Eles tinham uma boa visão de um pátio que não era menor do que a praça do castelo. Nesse pátio havia uma fileira de 4 casas feitas de madeira e pedra, com portas de 2 metros de largura, janelas de 1 metro de largura e telhados planos. Parecia que essas 4 casas eram usadas como salas de estar e áreas de recepção para pessoas de fora. Estas casas estavam um pouco desgastadas, com muitos lugares que estavam rachados. No entanto, se você quisesse morar em algum lugar que pudesse evitar ventos fortes, esse lugar era possível. Zhao olhou para essas casas e ficou satisfeito. A mansão pode não parecer boa, mas o que importava? Quase todos os edifícios foram construídos com pedras azuis como material principal. Foi muito forte. Embora este local não tenha sido bem cuidado, apesar do vento e da chuva ao longo dos anos, não sofreu grandes danos. Todos entraram nas casas e descobriram que os quartos estavam vazios. Não havia móveis, então os quartos podiam ser considerados bastante espaçosos. Basta arrumar e uma pessoa pode morar aqui sem problemas. Através dessa fileira de casas, eles descobriram um grande pátio em estilo de pátio. No meio havia uma árvore com folhas semelhantes ao ginkgo, embora Zhao não soubesse realmente de que espécie era essa árvore. Havia também uma pequena vala onde a água corria. Zhao ficava surpreso quando, de vez em quando, via alguns peixinhos. Pátios, árvores, água e peixes, dispostos de forma muito bonita neste pátio, quase como edifícios de estilo chinês dos tempos antigos. Poderia acalmar a mente de qualquer traço de raiva. Zhao assentiu com satisfação, então se virou e perguntou: Vovô Gren, este ambiente é muito bom. Mas a água não é tão profunda e deve estar fria no inverno. Então por que esses peixinhos não morreram congelados? Sem esperar que Gren falasse, Meren sorriu e disse: Mestre, acho que deve ser água termal. A temperatura da água nunca é baixa, e você pode não reconhecer que esses pequenos peixes são chamados de peixes de fogo. Eles são peixes tropicais com propriedades térmicas. Curiosamente,
Esses peixes devem ter sido escolhidos por suas propriedades relacionadas ao fogo e que só podem sobreviver em água morna. Se a temperatura da água fosse muito baixa, eles congelariam até a morte. Este peixe é uma iguaria rara. Tem um sabor delicioso, com carne macia e delicada. Ouvi dizer que até o rei usava esses peixes para entreter convidados estrangeiros. É uma boa cozinha. Zhao ficou surpreso. Ele realmente não achava que haveria um peixe assim. Ele se agachou e enfiou a mão na vala, e com certeza a água estava morna, até um pouco quente. A temperatura nunca parecia estar abaixo de 30 graus Celsius. Esses peixes não apenas conseguiram sobreviver nessas temperaturas, mas também viveram confortavelmente. Ele observou enquanto o peixe nadava de maneira relaxada. Então ele tentou pegar um, mas ele não achava que o peixe seria capaz de girar com tanta flexibilidade na água, fugindo das garras de Zhao. Quando Zhao não pegou um peixe, ele se levantou. Bem, parece que no futuro seremos capazes de criar alguns peixes. Enquanto eu libero alguns mortos-vivos na colina para nos manter alertas, vamos também soltar os escravos. Eles não respiram ar fresco há tantos dias. Verde sorriu. Sim, deixá-los sair é bom. Talvez eles possam trabalhar nas pedras azuis desta montanha. Li que essas pedras são muito duras, um bom material para fazer ferramentas de pedra. Mestre, que tal usá-las para fazer aquela pedra de moinho? Não seria uma boa oportunidade fazer isso agora? Zhao assentiu, depois riu e disse, Vovô Green, parece que desta vez realmente pegamos um tesouro. Há uma fonte termal, peixes de fogo que podemos criar, pedras para fazer o que precisamos, e em breve faremos muito dinheiro. Viver em outro mundo. Capítulo 75. Subir de nível. Mark silenciosamente espreitava pela floresta. Os bosques eram muito altos, na maioria apenas com arbustos. Mas foi por causa desses arbustos que a grama aqui conseguiu crescer longa e densa, o que era adequado para ele se esconder. Mark por seu era um assassino especialmente treinado. Seus métodos de treinamento não eram os mesmos de um guerreiro. Foi principalmente baseado em uma série de pesos leves, disfarces, esgueirar-se e assassinato. Era um tipo alternativo de treinamento que os principais clãs davam a alguns membros que não tinham medo da morte. Desta vez a tarefa que o clã lhe deu foi simples. Ele teve que monitorar Stony Mountain, porque havia alguns rumores de um mago negro chamado Zhao. Esta pequena montanha parecia ter sido comprada por ele, e seu clã queria saber o que Zhao faria com ela. Mark estava na metade da montanha quando viu uma situação caótica entre as rochas. Embora ele não visse o que estava acontecendo dentro da mansão, o lado de fora da propriedade não podia escapar de seus olhos. Havia uma camada de névoa negra envolvendo a mansão. Ele foi muito claro sobre o fato de que esta não era névoa usual que se formava ao redor de Stony Mountain, mas algo que só poderia ser feito por um mago negro. Além da escuridão, ele podia ver muitos mortos-vivos vagando pela montanha. Seu tamanho grande, cor verde escura e olhos que brilhavam com fogo vermelho. Mesmo que Mark fosse um assassino altamente treinado, seu coração estava com medo. Foi por causa desses mortos-vivos que Mark não se atreveu a se aproximar da mansão. Ele era muito bom em furtividade e assassinato, mas temia esses mortos-vivos porque eles poderiam determinar sua localização sem sequer vê-lo. Todos no continente sabiam que os mortos-vivos desejavam carne fresca. Não importa o quanto você tentasse se esconder, desde que você fosse uma criatura viva, você não poderia enganar os mortos-vivos. Mark queria saber o que aquelas pessoas estavam fazendo naquela montanha, mas infelizmente ele não conseguia ver nada e só podia ficar ali esperando. Como Zhao não podia usar magia negra, ele certamente não criou aquela névoa negra. Esse feitiço foi lançado por Bêbado. Foi apenas um efeito adicional para deixar as pessoas mais seguras de que Zhao era um mago negro. Agora, o que Zhao acabou chamando de propriedade Bluestone Hills, estava muito ocupado. Os escravos, agora livres do espaço, estavam ocupados limpando a mansão, colocando os móveis e fazendo uma variedade de ferramentas. Este lugar não era o mesmo que Iron Mountain,
que quase não tinha árvores e era difícil encontrar pedras que pudessem minerar. Como aquela montanha já havia sido escavada por anões, se eles minerarem aleatoriamente, ela pode desmoronar. A montanha pedregosa era diferente. A montanha estava cheia de pedras azuis que eles poderiam usar. Além disso, as outras montanhas ao redor deles tinham florestas. Se não fosse o domínio privado de outra pessoa, então eles estavam livres para cortar aquelas árvores. Então agora eles podiam ficar tranquilos por causa disso e tinham muitos materiais para fazer ferramentas. No entanto, Zhao não enviou imediatamente ninguém para dar a volta nas montanhas para cortar árvores. De qualquer forma, não era como se aquela árvore pudesse fugir. Agora ele apenas fez seus mortos-vivos juntarem pedras e depois as enviarem de volta para a mansão, permitindo que Anne e os escravos as usassem. Dessa forma, eles conseguiram fazer vários discos para as pedras do moinho. No entanto, Zhao pensou que não era suficiente. Eles tinham muito milho, e apenas alguns discos não era muito. Além disso, eles também tiveram que fazer uma variedade de ferramentas. Quanto aos forasteiros, Zhao sabia que, quando chegassem a Stony Mountain, haveria pessoas de olho neles, mas não se importou. Ele já estava acostumado com isso. Meren sugerira cobrir a mansão com um manto de escuridão. Não se esqueça, a identidade de Zhao deveria ser um mago negro, que geralmente era secreto e misterioso. A propriedade não era tão grande. Levou apenas meio-dia para 100 pessoas terminarem de limpá-lo. Assim que terminaram, Zhao escolheu um quarto para si na mansão. O proprietário original, Henry, pode ser considerado muito inteligente. Ele havia construído a mansão para que a água quente fluísse para os quartos, criando piscinas termais. Havia um no quarto que Zhao escolheu. A única fonte de água em Stony Mountain vinha das fontes termais. Quando o proprietário construiu a mansão, ele aproveitou o tempo para planejá-la. A água seria dividida para que eles pudessem usá-la de várias maneiras diferentes. Um era para tomar banho, o outro para beber e o último para os peixes. Pode-se dizer que, embora a aparência da mansão não parecesse muito boa, o interior era muito bem construído, aparentemente projetado por um famoso especialista. Como todos na mansão estavam ocupados, Zhao não teve tempo de mergulhar adequadamente no spa. Ele teve que esperar até a noite. Depois do jantar, Zhao voltou para o quarto e tirou o manto preto, depois entrou no spa. De toda a propriedade, seu quarto, que era o maior, tinha o maior spa, com cerca de 10 metros quadrados. Os outros quartos tinham apenas piscinas de hidromassagem com 2 metros de comprimento e 1 metro de largura. Mas esta mansão foi construída muito bem. Cada quarto tinha um spa, o que era muito extraordinário. E o sistema de drenagem também era bom. Depois de se lavar em um banho, você simplesmente puxava a rolha e a água escoava. Não era apenas conveniente, mas também higiênico. Zhao estava sentado em seu spa, soltando um suspiro de quão confortável ele estava. Ele não sabia quanto tempo fazia desde que tomava banho. No deserto negro, por causa das condições limitadas, ele só conseguia se limpar limpando o corpo. Não havia como tomar um banho confortavelmente, mas agora ele finalmente tinha a chance. Remando suavemente os dedos, Zhao disse suavemente: "Ah, é bom tomar banho em uma fonte termal depois de um longo dia. Eu me pergunto o que acontecerá se eu colocar essa água no espaço. Eu deveria dar uma olhada na qualidade da água." Sua mão fez um movimento e um buraco espacial apareceu ao lado dele. Uma onda de água termal fluiu para o buraco, que então se fechou. Felizmente, hoje os escravos estavam dormindo fora do espaço, caso contrário Zhao os teria acordado. Uma vez que a água quente estava no espaço, a voz imediatamente soou. A água termal de alta qualidade contém uma variedade de minerais benéficos, extraindo minerais úteis. A água espacial foi atualizada. Seu nível subiu para 6. O espaço atingiu os requisitos necessários, aumentando o tamanho das fontes termais. Você será recompensado com um saco de sementes de brócolis, o suficiente para plantar 2 hectares,
Zhao congelou por um momento. Ele sabia que haveria uma reação quando ele colocasse a água termal no espaço, assim como da última vez com a água do lago subterrâneo de Iron Mountain, mas ele não achava que seria tão bom. A voz mencionou uma fonte termal. O que isso significava? Zhao mal podia esperar. Com o pensamento, enquanto nu, ele entrou no espaço. Zhao descobriu que o espaço era diferente. Não só havia nascente de água espacial na frente de sua cabana, como também havia outra nascente de onde saía vapor. Parecia que a temperatura definitivamente não estava baixa. Foi uma coisa boa que ninguém mais estivesse no espaço, porque Zhao estava em suas nádegas nuas quando correu rapidamente para as fontes termais. O spa parecia promissor, mas ela não se atreveu a tocá-lo. Com a água fumegante, ele temia que a temperatura pudesse estar muito alta, talvez até 80 graus Celsius. Uma alta temperatura de 80 graus poderia ferver ovos, então Zhao naturalmente não colocou a mão na água. Se ele quisesse mergulhar em uma fonte termal, ele poderia simplesmente voltar para o spa de seu quarto. Dando uma última olhada ao redor do espaço, ele viu que nada mais havia mudado. As frutas oleaginosas estavam crescendo bem, e o milho também parecia bom. Ele pode ser capaz de colhê-los amanhã. Zhao saiu do espaço e voltou para a piscina do spa. Deitado em silêncio, ele calculou com as mãos. Agora ele tinha cerca de 240 mil cati de rabanetes. Seus frutos oleaginosos estavam crescendo em seu 11º lote, e ele tinha cerca de 495 mil cati de milho, que acabara de passar pelo 26º lote. Além disso, há 2 dias ele parou de cultivar milho por um tempo e começou a plantar trigo, repolho e berinjela. Agora ele tinha 32 mil cati de trigo, 20 mil cati de berinjela e 20 mil cati de repolho. Além disso, seu espaço tinha 600 moedas de ouro, e ele tinha acabado de ganhar um saco de sementes de brócolis. As sementes restantes eram apenas sementes de pasto. Todas essas coisas eram o que Zhao tinha atualmente. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.